Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que foi muito satisfatório fazer a leitura, que ele chama-se Por que Amamos Ler? Do autor Brian Bristow, e possui o subtítulo Grandes Escritores Tentam Explicar Nosso Fascínio pela Leitura. Então, este livro, Por que Amamos Ler? O Brian Bristow, ele vai tentar explicar pra gente por que ele ama tanto ler e por que existe tanto esse fascínio, esse desejo, essa fissura, então, pela leitura. Além de possuir, então, fatos científicos, para o nosso cérebro, do porquê que nós gostamos tanto de ler, existe também o fator da influência. Aqui ele vai dizer que ele foi muito influenciado pela avó dele, tanto a fazer leituras quanto também a colecionar as suas frases. Então a gente tem aqui um menino bem pequeno e ele vai dizer que havia livros pela casa dele inteira. Então não tinha uma parte do quarto dele em que não tinha livros. E aí, então, ao longo dos anos, até quando ele foi para a faculdade e tudo mais, ele então foi anotando frases que falavam sobre livros. Então, frases que falavam sobre biblioteca, o papel do escritor, do leitor. E aí ele disse: comecei a colecionar citações sobre livros por volta dos 16 anos, quando li a famosa frase de Cícero: um quarto sem livros é como um corpo sem alma. Como o meu quarto tinha livros nas prateleiras, debaixo da cama, espalhados pelo chão, no beiral das janelas, praticamente em todo o espaço disponível, eu me convenci de que talvez a minha ideia de decoração não era tão ruim assim. Embora meus recortes não me transformassem em um grande escritor, a proximidade espiritual com outros homens das letras alimentou meu ego, quem sabe a minha alma. E aí ele continua: nos anos seguintes, durante a faculdade e a minha graduação, guardei uma caixa com cartões com uma pequena, mas crescente série de transcrições de trechos destinados a aquecer o coração de um bibliófilo. O resultado dessa paixão, então, foi este livro aqui que a gente possui em mãos. Então aqui a gente tem várias frases, várias passagens de livros e além disso a gente tem muitas pinturas clássicas de vários pintores aqui disponibilizadas para a gente poder, além de ir lendo as frases, a gente pode ir vendo essas pinturas maravilhosas. E aí eu grifei aqui algumas frases das mais lindas que eu achei, mas assim, são várias, são muitas. E aí eu vou fazer aqui então a leitura de algumas para vocês. Leia Homero uma vez e nunca mais conseguirá ler, pois todos os demais livros parecerão tão simples, tão pobres, os poemas parecerão prosa, mas continue lendo, e Homero será todos os livros de que precisa. Essa frase é de John Shelford, Duque de Buckingham. Outra frase disse assim: eu acho que essa primeira frase eu anotei mais porque eu quero ler a Ilíada e a Odisseia, e aí para ter uma base de referência. Outra frase diz: um Dante só deveria ser lido por outro Dante. Uau, ou seja, uma alma grandiosa só deveria... um escritor grandioso, uma pessoa com tanta notoriedade, vamos dizer assim, intelectual, deveria ser lido por uma outra pessoa da mesma forma. À medida que os autores aumentam em número, é natural que os leitores se tornem mais preguiçosos. Deu a entender aqui, é de Oliver Goldsmith, deu a entender aqui que muitos escritores e produzindo muitas coisas, e aí os leitores, eles não ficam exigentes, com aquelas obras que são publicadas de uma forma mais recente. Então tudo desce, Então, tanto faz esses livros aqui, sendo que poderiam ser produzidos livros muito melhores e acaba passando, no filtro, não tem peneira alguma. Porque é aquela lei, da economia ou da administração, lei da oferta e demanda. Outra diz: onde a natureza humana se mostra tão fraca quanto em uma livraria, eu me mostro muito fraca em uma livraria. Realmente, eu sou muito fraca. Eu gosto muito de entrar na livraria, gosto de ficar vasculhando, gosto de ficar vendo título por título, e dá vontade de levar tudo, dá vontade, gente, de fazer uma dívida grande para comprar muitos livros. O carrinho da Shopee, o carrinho da Amazon está lotado de tantos livros, mas a gente não pode, fazer essas loucuras da vida.
Vamos para outra frase. Diz assim: adquirir o hábito da leitura é construir para si um refúgio de todas as misérias da vida. Uau! Eu ficaria muito contente se meus filhos se tornassem o tipo de pessoas que pensam que decorar consiste principalmente em ter um número suficiente de estantes para seus livros. Ah, eu também! Feliz é aquele que desde cedo cultivou e manteve uma genuína paixão pela leitura. Ler completa o homem. Para dizer a verdade, quem lê boa literatura vive mais que aquele que não lerá ou não pôde ler. Conheço cada um dos meus livros pelo cheiro e basta colocar o nariz entre as páginas para me lembrar de tudo. No caso dos bons livros, o importante não é quantos conseguimos ler, mas quantos conseguimos compreender. Prefiro ser um homem pobre, vivendo em um sótão rodeado de livros, que um rei que não amasse ler. Um bibliófilo de parcos recursos deverá sofrer muito. Os livros não cairão de suas mãos, mas voarão alto como os pássaros, com os seus preços altos. Uma crítica aos preços. Todo mundo está tentando mudá-los, persuadi-los, atraí-los e controlá-los. Os melhores leitores leem ficção para se livrar de todo esse barulho. O bom leitor faz o bom livro. Em todo livro, ele encontra trechos que parecem segredos ou comentários escondidos de todo o resto e dirigidos especialmente para o seu ouvido. O resultado de um livro depende da sensibilidade do leitor. Os pensamentos ou as paixões mais profundas estão adormecidas como em uma mina, até serem descobertos por uma mente e coração que se equipare a eles. Uau! Em 5 anos seremos exatamente iguais ao que somos hoje, exceto por 2 coisas: as pessoas a quem nos ligamos e os livros que lemos. Uau, achei isso aqui incrível! Há pessoas que leem demais, são bibliobêbados. Conheço alguns que estão sempre embriagados por livros, como outros que se encharcam de uísque ou religião. Eles passam pelas diversões e estímulos do mundo em meio a uma névoa, sem ver nem ouvir nada. Se encontrarmos um homem de rara inteligência, devemos perguntar a ele que livros ele lê. Gostei. Do livro, você sente até o gosto. E uma que eu achei muito linda diz assim: devorar esses livros como quem come folhas de alface, devorá-los de muitos condimentos, salpicá-los, para que, afinal, nos saibam bem. Não feri-los, roê-los, esmagá-los, devorá-los com a fome que nos vem, da esperança talvez de iluminá-los, de revelá-los sem tristeza, sem. No fim, a literatura não é senão carpintaria. Com ambas trabalhamos com a realidade, o material tão duro quanto a madeira. Um bom livro é a essência de um espírito mestre, embalsamado e guardado para viver após a morte. Então essas foram as melhores frases que eu encontrei aqui nesse livro. Gente, tem muitas frases. Na verdade, eu acho que eu ia ter que marcar todas as frases e todos os livros. Eu acho que o meu marca-texto nem ia aguentar. Mas enfim, pessoal, aqui a gente tem então separado por assuntos, né? Como você usar um livro, qual o papel da literatura, do escritor, dos livros. E essas frases deu para vocês entenderem um pouco a ideia então desse livro. Então é um livro que fala sobre livros, um livro para ficar de cabeceira, um livro quando você estiver aí às vezes desanimado de fazer uma leitura, tá um pouco cansado ou não tá gostando, né, de estar fazendo a leitura de qualquer outro livro, né? Alguns falam, né, de ressaca literária. Você pega esse livro, né, você deixa ele como de cabeceira, e aí você deixa ele assim, ó, guardadinho bem perto assim de você. Quando você precisar dele, você abre, você se fortifica ali em uma frase de auxílio mesmo, como eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. De incentivo, sabe? De força para você ir, você lá, pegar um novo livro para você poder estar fazendo a leitura. Então, gente, é um livro, assim, muito, muito, muito gostoso de fazer a leitura. Aquele livro que no dia chuvoso, sabe? Quando você tá sozinho e às vezes tá aquele silêncio
e este livro fala tão alto. É um livro muito bom, acho que o Brian Bristow fez um favor imenso à humanidade e é um livro maravilhoso, gente. Um livro para você colocar em frases, para você escrever no seu caderno. E que ideia bacana, né? Foi a dele e da avó dele, né? De quem ele se inspirou para fazer isso também. Porque a avó dele tinha caixas com várias frases falando sobre livros. E aí ele também começou a colecionar e começou até mesmo a fazer mais leituras. Então que ideia bacana, né? De ter um diário, um caderninho apenas mesmo para poder estar fazendo as anotações de frases, de passagens, de anotações sobre livros, né, de reflexões sobre a leitura. Você já pensou em fazer isso? E você já se perguntou por que você ama ler? Conta aqui embaixo para mim nos comentários. E qual a melhor frase que você gostou e qual a melhor frase que você gosta sobre livros? Ou me indique aqui embaixo o livro sobre livros que eu vou gostar bastante de estar fazendo a leitura. Então é isso aí, pessoal. Leem sempre, leem bem e leem bons livros. A gente se vê então no nosso próximo vídeo que vamos conversar sobre algum outro livro.